Olá, galerinha! Eu sou a Lorena Risério, estou aqui no Ela Lidera para o primeiro quadro Ela Responde. E vamos às respostas. Divulgar negócios e tenho receio de vida exposta também. Isso aqui aconteceu muito recentemente comigo, com Ela Lidera. Eu já estava com o projeto sendo desenhado, maturado, comecei a fazer alguns testes no Instagram, colocava um post, não gostava, tirava, postava outra coisa, não gostava, refazia, postava de novo. E fiquei brincando disso, de existir no anonimato, até o dia em que as pessoas descobriram o perfil e começaram a seguir. 1, 2, 3 pessoas. E aí eu fiquei numa saia justa, porque eu não poderia simplesmente excluir essas pessoas, não fazia sentido, né? Já que a ideia era realmente divulgar futuramente o projeto, não ia agora simplesmente expulsar as pessoas do perfil. Mas aconteceu um negócio interessante. Eu percebi que eu estava com medo de divulgar o meu negócio, eu estava com medo de me expor, estava com medo do que as pessoas iam pensar. Eu acreditava que existia assim, um perfil ideal a ser construído antes de ser divulgado. Só que esse perfil ideal é meio que utópico, né? A questão do perfeccionismo. Talvez eu nunca chegasse nele, ao menos não no início, porque eu tô começando agora. E quando as pessoas descobriram que já existia um protótipo de perfil, que já existiam alguns postzinhos sendo criados e até então não divulgados, eu me vi na situação de agora ou nunca. E eu aproveitei a oportunidade, na verdade, para realmente dar as caras, para mostrar para as pessoas que o perfil existe, que já existe um trabalho sendo feito e fazer um compromisso público de que dali em diante, uma vez que eu lancei o projeto, eu deveria tocá-lo, né? Eu não poderia abandonar o barco. Eu deveria trabalhar mais, criar posts melhores e começar pequeno mesmo, começar não tão bem feito, não tão perfeito, mas ir crescendo e melhorando aos poucos. E é interessante pensar também que esse medo de se expor vem muito da ideia de que a gente tem que se abrir para o mundo através do Instagram, por exemplo, do YouTube, enfim, da rede social onde você estiver circulando. Mas se a gente pensar no Instagram, por exemplo, o Instagram apresenta recortes da sua realidade. Então o que vai ser mostrado ali será feito de forma estratégica. Você não tem que abrir tudo da sua vida. Você vai abrir aquilo que importa para o seu negócio. Talvez seja só uma mínima parte disso, mas é só você pensar que o que da sua vida tem a ver com o seu negócio e realmente pode contribuir para humanizá-lo. E isso vale a pena você postar. De resto, você pode guardar no perfil pessoal ou simplesmente para sua vida privada. Próxima resposta. Tentar um mestrado, sair do país, empreender. Olha, essa questão do mestrado, eu até já passei por isso. Como é que eu me resolvi? Não é que eu tinha medo de tentar um mestrado. Na verdade, eu não tinha certeza se eu queria realmente um mestrado. E eu descobri que, embora eu estivesse buscando novas oportunidades de carreira, por exemplo, talvez não fosse o momento de eu tentar um mestrado, porque eu só queria um escape da minha realidade. Eu não queria realmente investir nessa carreira. Então, até eu ter certeza disso, fiquemos sem mestrado. Nesse caso aqui, eu tô imaginando que as 3 possibilidades partam de um mesmo porquê, tem uma mesma raiz. Talvez essa pessoa aqui esteja insatisfeita com o trabalho atual, com os rumos que a sua carreira profissional tomou e tá buscando novas possibilidades. E o que eu indicaria aqui é avaliar o porquê disso aqui ser uma possibilidade para você, o porquê de você ainda não ter começado a investir nisso e em que medida você pode começar realmente a fazer algo para viver isso. Porque talvez abandonar o seu trabalho atual não seja uma possibilidade para você. Talvez você também não tenha muito tempo para investir nisso. Talvez você não tenha conhecimento suficiente para isso. Mas o fato é que você precisa fazer algo para alcançar um ou todos esses objetivos. Talvez esse algo que você possa fazer seja hora extra depois do trabalho, o trabalho depois do trabalho, né, que a gente chama. Talvez trabalhar nos fins de semana, estudar. Talvez você tenha alguma reserva financeira, por exemplo, e você pode pensar quanto é que eu posso investir, o mínimo que eu posso investir,
nisso aqui sem levar um prejuízo grande, mas para pelo menos tentar começar. E tudo isso deve ser pensado e pesado conforme a sua realidade, mas você precisa fazer alguma coisa. E realmente, nesse início é difícil, é cansativo, você vai precisar se desdobrar um pouquinho mais, você vai ficar um pouco mais cansada, mas se você não fizer isso, sua realidade não vai mudar e você vai continuar deixando o medo falar mais alto. Próxima. Investir no meu próprio negócio. Insegurança comigo mesma e acabei me sentindo incapaz de realizar muitas coisas. Acho que isso tem muito a ver com essa outra resposta que a gente acabou de comentar, né? Talvez o fato de nunca ter feito isso antes, talvez o fato de acreditar que você pode menos do que você realmente pode, esteja lhe travando. Mas se o medo é começar algo grande, comece algo pequeno. Faça aos poucos, vai crescendo, crie um plano com pequenos passos que você pode ir seguindo e cumprindo aos poucos e experimentando. Porque se você realmente está começando um negócio, por exemplo, você não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, de que as pessoas vão comprar, de que as pessoas vão gostar, de que você realmente vai poder solucionar o problema de alguém. Então vale a pena você começar aos poucos, ir testando, e vendo se dá certo, e alterando. O que não pode é ficar sem fazer nada, né? E deixar que essa insegurança, de que essa vozinha que fica aqui no seu ouvido dizendo que você não vai dar conta, que você não é capaz, acabe falando mais alto do que a voz de Deus na sua vida, né? E já dizia o poeta, a opinião dos outros não paga as nossas contas. Mais uma, criar laços. Confesso que essa aqui eu não sei bem como responder, porque não é uma habilidade que eu tenho, não é algo natural pra mim, sabe? Eu sou introspectiva, sou tímida, nunca tive muita facilidade em socializar e fazer amigos. Mas eu conheço a pessoa que disse isso. E assim, olhando pra realidade dela, pro perfil dela, eu imagino que não ter criado laços tenha sido um modo de defesa, uma forma que ela encontrou para se proteger de algumas coisas. Talvez pela realidade atual dela, talvez pelos planos que ela tem para o futuro, criar laços pode ser algo que vai machucá-la, porque ela não vai conseguir mantê-los, ao menos não presencialmente, fisicamente, por muito tempo. Talvez ela se veja com uma rotina mais instável, um futuro imprevisível, e deixar de criar laços então a protegeria de frustrações. Mas ela pode estar perdendo a oportunidade incrível de conhecer pessoas, de viver experiências novas, de aprender com pessoas e de viver o que aquele momento tem reservado para ela. A própria palavra de Deus diz que há um tempo para todo propósito. E talvez o propósito para este momento da vida dela seja conhecer determinadas pessoas e viver determinadas experiências. Próxima, dirigir. Nesse caso aqui eu te aconselho a buscar a raiz do problema. Você nunca nem tentou dirigir, nunca fez uma prova prática, nunca entrou na autoescola? Ou você já passou por alguma experiência que te fez ter medo de continuar dirigindo, por exemplo? Eu já vivi uma situação, por exemplo, em que eu já estava dirigindo há algum tempo, ainda que pouco, e eu bati o carro. Eu estava sozinha no carro, bati, o carro deu perda total. Só que no dia seguinte eu tive que voltar para a cidade onde eu morava para trabalhar e fazia parte do meu trabalho dirigir. Então eu não tive tempo de deixar o medo falar qualquer coisa. Acho que até por isso não gerou nenhum tipo de trauma, nem nada do tipo, e eu segui minha vida. Só que antes de eu aprender a dirigir, ainda na fase de fazer as aulinhas ali na autoescola e tal, antes de tirar a habilitação, eu tinha tanto medo de encarar a rua. Eu morria de medo, por exemplo, de bater em alguém, atropelar uma pessoa ou de o carro apagar no meio da rua. Só que isso vinha por conta da minha inexperiência, claro, mas muito por conta do que eu ficava imaginando que poderia talvez acontecer. E em relação a isso, no meu caso não foi nada assim tão forte, mas quando eu comprei meu carro, por exemplo, eu comecei a me precaver. Tendo uma poupança para o caso de eu batesse o carro, precisasse custear algum reparo, por exemplo, eu fiz um seguro, eu procurava dirigir mais devagar, de forma mais prudente, em locais menos movimentados, por exemplo. Mas se no seu caso for algo assim realmente incapacitante, algo que esteja te bloqueando de uma forma muito prejudicial, eu acho interessante você procurar talvez um acompanhamento psicológico, procurar alguém com quem você possa conversar e investigar qual é a raiz disso para então tratar. Já ouvi até caso de pessoa que fez a terapia e foi acompanhada por um psicólogo dentro do próprio carro, para encarar essas situações de frente e ali, já no meio do movimento e lidando com o problema. E para finalizar, prova da OAB.
Essa aqui não é a realidade de todo mundo, mas coincidentemente foi a minha. Eu cursei Direito e para advogar é necessário que a gente seja aprovado no exame da ordem. Eu vi muitos colegas adiando a realização da prova por terem medo realmente de não serem aprovados. Tive colegas que tentaram várias vezes, não conseguiram. Teve um colega que conseguiu, salvo engano, na 7ª, 8ª vez, mas ele não desistiu. E no meu caso, eu realmente tive muito medo mesmo de fazer a prova. Por quê? Eu estava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar de mim. Eu estava muito preocupada de ter um resultado negativo e me sentir uma fracassada. Mas a verdade é que você só vai ter chance de passar na prova se você fizer. Se você está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, você tem que primeiro delimitar quem são essas pessoas que realmente importam. Eu imagino que seus pais, que são as pessoas que lhe dão apoio financeiro neste momento da sua vida. Se outras pessoas estão questionando, estão cobrando, eu acredito que seja hora de você pensar se realmente vale a pena ponderar a opinião delas nesse momento, já que não é só a opinião que lhe sustenta ou que vai lhe garantir uma aprovação. E uma dica que eu posso lhe dar é: pague a sua inscrição, custeie você mesma a realização dessa prova, estude ao máximo, se prepare, mas talvez não conte para ninguém que você vai fazer a prova. Se é algo que vai impactar a sua vida profissional, seja você o único responsável pelas vitórias e por suportar o prejuízo que tiver também. E é isso aí. Esse foi o primeiro Ela Responde. Se você gostou, quiser participar, fica ligado lá no nosso Instagram, que vez ou outra nós vamos abrir caixinhas e abrir oportunidade pra gente tratar de temas como este. Aproveita, comenta, curte, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube também, que vai ter muita coisa legal aí pela frente. Tchau, tchau!